Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo 3 da aula 3, né? Vídeo 3 e último da aula 3 do curso de análise 3. E nesse vídeo nós vamos falar sobre diffeomorfismos admissíveis. Vamos lá? Gente, diffeomorfismo admissível, né, serão aqueles diffeomorfismos onde a fórmula de mudança de variáveis, né, vai ser válida, né, ou seja, vai valer. Qualquer que seja a função integrável, né, f de h de x em R, né, com x sendo um conjunto J mensurável, né, que está dentro do domínio desse diffeomorfismo, que vai ser um aberto U, certo? Então, quando valer a fórmula, a gente diz que o diffeomorfismo ele é admissível, certo? Então, vamos denotar por esse Dzinho estilizado aqui, ó, tá vendo? O conjunto de todos esses diffeomorfismos, certo? E aí, gente, ó, usando regra da cadeia, né, é um exercício para vocês, a gente verifica que esse conjunto aqui, né, ele é fechado com relação à composição de funções, né, claro, respeitando, né, a regrinha, né, de você compor funções, né, que é a imagem de um tem que estar contida no domínio do outro, né? Então, nas condições onde você consegue compor duas funções, então se essas duas funções elas estiverem em D, então essa composição também estará em D, certo? Então, um bom exercício é demonstrar essa proposição. Bom, pessoal, o primeiro resultado desse vídeo diz o seguinte, né? A grosso modo, todo diffeomorfismo de classe C1 ele é localmente admissível, né? De maneira mais precisa, seja H um diffeomorfismo de classe C1 entre os abertos U e V do Rn, então todo ponto de U possui uma vizinhança aberta, né? Pode ser um bloquinho, de modo que a restrição de H a essa vizinhança será um diffeomorfismo novo e admissível, né? Então, para demonstrar isso, gente, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos mostrar que, dado um x0 em U, né, eu vou conseguir uma vizinhança aberta para esse x0, de modo que se você tiver... se H tiver essa cara aqui, gente, ó, H de x é igual a φ1 de x até φj de x para algum j fixado, né? E a partir desse φj, né, as próximas coordenadas, você completa com as coordenadas de x, tá vendo? xj mais 1 até xn. Então, eu vou conseguir um diffeomorfismo admissível K, que vai ser composição de diffeomorfismos primitivos, certo? De modo que a imagem, né, desse diffeomorfismo K é uma vizinhança aberta de x0, certo? Dentro dessa vizinhançazinha aqui, certo? E de modo que, quando você faz H de K de ômega, você vai ter que φ1 de K de ômega, 3 pontinhos, φj menos 1 de K de ômega, e aí o φj some, tá vendo? Você troca esse φj aqui pelo ômega j, né? E vai completando até o ômega n. Então, gente, o que é que você fez aqui? Você se livrou, né? Você trocou o φj pelo ômega j, que é uma coordenada do ômega ali, né? Então, fazendo esse processo diversas vezes, né, o que você vai obter é uma composição gigante de diffeomorfismos primitivos, certo? Que quando você coloca na H, você vai conseguir transformá-la, né? Ou seja, você vai pegar uma mudança de coordenadas apropriada, de modo que você vai conseguir transformar essa H no diffeomorfismo primitivo de tipo 2. Né? E uma coisa, gente, uma curiosidade aqui, diffeomorfismo de tipo 1 e de tipo 2 são admissíveis, e a inversa deles também são, né? Porque são diffeomorfismos de tipo 1 e tipo 2 também. Né? Então, como você consegue, né, a partir de diffeomorfismos primitivos, né, composição, transformar esse diffeomorfismo aqui no diffeomorfismo de tipo 2, né, então você vai conseguir também, né, compor com a inversa desse diffeomorfismo, né, fazer o processo inverso, e você vai mostrar que localmente, né, essa h de x ela é admissível também. Então, por isso que isso aqui é suficiente para mostrar, né, esse resultado. Bom, pessoal, já sabendo o que temos que demonstrar, né, o primeiro passo vai ser, né, conhecer a matriz jacobiana de H. Né? Então, como H tem essa cara aqui, ó, gente, né, φ1 até φj, depois completa a coordenada, com as coordenadas de x. Né? Então, o que você vai ter como matriz jacobiana de H vai ser a matriz de identidade n por n, né? Onde as j primeiras coordenadas são retiradas e colocadas no lugar os gradientes das φ's. Né? Então, com isso em mão, gente, lembrando que H é um diffeomorfismo,
né? Então, em particular, o determinante tem que ser diferente de zero. Então, a gente consegue supor, né, a menos de diffeomorfismos primitivos de tipo 1, né, que parcial, né, a derivada parcial de φj com relação a xj no ponto x0 seja diferente de zero, né? Então, se você não tivesse nenhuma da derivada parcial, né, de ordem até j, se todas elas fossem zero, né, então você teria que o determinante da matriz jacobiana seria nula, né, e aí a H não seria um diffeomorfismo, né? Então, o que a gente teve é que pelo menos um daquelas derivadas tem que ser não nula, né? E aí a gente faz uma arrumação, né, para que esse elemento seja a derivada parcial de φj com relação à derivada parcial, ou com relação a xj, certo? E aí, gente, com isso a gente pode usar essa bomba aqui, né, esse canhão chamado forma local das submersões, né, para encontrar, né, a gente usa em φj justamente porque esse daqui, né, coincide com, digamos, a matriz jacobiana da φj, né, certo? Então, o que você vai conseguir aqui, né, no X, na entrada J, né? Então, o que você vai conseguir é um diffeomorfismo, certo? K, que tem essa cara aqui, né? Vocês conseguem perceber que é uma fusão, né? Uma composição de diffeomorfismos primitivos de tipo 1 e tipo 2, né? Tá vendo? Ó? As coordenadas aqui repetem, né? E aqui eu só fiz uma mudança aqui, certo? A imagem vai ser uma vizinhança aberta de x0, como eu falei antes, pode ser um bloco aberto, né, em U, por simplicidade, né, de modo que φj de k ômega seja igual a ômega j. Ou seja, gente, você consegue, né, a menos de mudança de coordenada, né, a φj é uma projeção, não é isso? Então, quando você coloca isso na H, você consegue o resultado que você queria. Né? H de K ômega vai ser igual a φ1 de K ômega, 3 pontinhos, φj menos 1 K ômega, ômega j até ômega n. Beleza, gente? Bom, pessoal, para obter a versão global, nós vamos fazer uso desse conceito aqui, chamado de número de Lebesgue, que sai da seguinte forma. Seja um x um subconjunto do Rn e C lambda uma cobertura para x. Qualquer, né? Dizemos que delta positivo é um número de Lebesgue dessa cobertura se todo o subconjunto y de x com diâmetro menor do que delta estiver contido em algum C lambda. Certo, gente? Lembrando do conceito de diâmetro, né? Você vai pegar todas as distâncias, né, de quaisquer dois elementos aqui de y, né? E você vai calcular o supremo disso, né? Então você vai encontrar o que a gente chama diâmetro. Certo? Então, todo o subconjunto y com diâmetro menor do que delta tem que estar em algum conjunto aqui dessa cobertura, né? Contido. Certo? E aí, gente, o teorema diz o seguinte. Se x for compacto, então toda a cobertura agora aberta, tá vendo? Ó, para x, possui número de Lebesgue. Né? Então, a demonstração, vamos mostrar por contradição, né? Se for falso. Né? Então, suponhamos que exista uma cobertura U lambda que não possua, né, número de Lebesgue. Então, basta negar a definição. Né? Então, para cada k natural, né, eu sempre vou conseguir um yk, né, de diâmetro menor do que 1 sobre k, de modo que yk não está em nenhum U lambda. Né? E aí a gente vai construir uma sequência yk, né, onde esse yzinho k ele está nesse yzão k aqui. Né? Como yk, né, o grande, né, o yzão k, está em x, x é compacto, então essa sequência yk aqui, a menos de subsequência, ela vai convergir. Né? O teorema de Bolzano-Vastas, né? Toda a sequência limitada converge, como x é compacto, né? Converge para um ponto de x. Certo? Então vamos dizer que ela vai convergir essa subsequência, né, que a gente vai ignorar como sendo subsequência, vai dizer que a própria sequência converge. Então vamos dizer, né, que o yk ele tende para um a, esse a em x, certo? Beleza. Como a está em x, então a tem que estar em algum U lambda. Né? Vamos dizer que ele esteja em U lambda 0. Mas o lambda 0 é aberto. Se ele é aberto, eu consigo um epsilon positivo,
de modo que a bola de centro A em raio epsilon está contido no próprio U lambda zero. Né? Então, né, resumindo o que eu falei, né, eu vou conseguir um epsilon positivo e um lambda zero índice, de modo que a bola de centro em A e raio epsilon está contida, né, nesse U lambda zero. Beleza? E aí o que é que eu faço? Vamos pegar esse K gigante aí, de modo que A menos YK em norma, né, seja menor do que epsilon sobre 2, né? Por quê? Porque YK tende a A, né? E que 1 sobre K seja menor do que epsilon 2 sobre 2, por quê? Porque 1 sobre K tende para 0. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Se você pegar qualquer elemento y desse y grande K, onde esse K você escolheu dessa forma, né, você usa a desigualdade triangular e você verifica que a distância de y para A, né, você soma e subtrai yk, né, usa a desigualdade triangular. Isso aqui, né, como y e yk estão em y grande K, então o y grande K ele tem diâmetro menor do que 1 sobre K, então isso aqui é menor do que 1 sobre K. 1 sobre K, por sua vez, é menor do que epsilon sobre 2. Isso aqui a gente escolheu de modo que isso aqui seja menor do que epsilon sobre 2. Então, o que você vai ter aqui, a distância de y até A é menor do que epsilon, ou seja, y está na bola de centro em A e raio epsilon. Portanto, né, como y foi genérico em y grande K, então você tem que y grande K, esse yzão K, ele está contido na bola de centro A em raio epsilon, né? Mas só isso aqui a gente construiu essa bola, né, de modo que ele esteja aqui contida, que ela esteja contida aqui na U lambda zero, ou seja, nós temos que YK está contido, né, no aberto U lambda zero, mas isso aqui contraria exatamente o que a gente colocou aqui logo no começo. Né? Os YK não estão em nenhum dos lambdas. Né? Então, contradição. Essa contradição mostra que, de fato, esse teorema tem que ser verdadeiro. Certo? Bom, pessoal, o próximo resultado também terá esse caráter técnico, né, do resultado anterior. Certo? E é um resultado de propriedade de integrais, né, que eu resolvi deixar aqui nessa parte, justamente para, né, ficar fresco na memória na hora de a gente for usar. Que é o seguinte, né, se você pega x e y, né, dois conjuntos J mensuráveis do Rn, né, e f uma função definida de x união y, né, função real, função limitada, então f será integrável se somente se as suas restrições f restrita a x e f restrita a y também forem integráveis. Né? Nesse caso, né, você tem essa fórmula aqui, certo? A integral na união mais a integral na interseção é igual à integral em x mais a integral em y, né? Todas elas de f. Né? Em particular, se o interior da interseção de x com y for vazio, então essa integral aqui é zero. Certo? Então você fica só com essa parte aqui igual a essa soma aqui. Beleza? Bom, pessoal, a demonstração disso aqui, né, para a primeira parte, ou seja, para a integrabilidade de f ser equivalente à integrabilidade das suas restrições, basta você olhar, né, essa fórmula aqui, né, gente? Ó, desculpa, esse fato aqui, né, que essa união aqui, né, do conjunto dos pontos de descontinuidades de f restrita a x e de f restrita a y, está contido no conjunto dos pontos de descontinuidades de f, que por sua vez está contido nesse conjunto aqui, né, que é o próprio aqui, né, união fronteira de x, fronteira de y. Só que essa fronteira aqui, as duas têm medida nula, né, por quê? Porque x e y são conjuntos J mensuráveis, né, portanto, né, a integrabilidade de f é equivalente à integrabilidade das suas restrições, certo? Para a segunda parte a gente faz, né, a gente vai usar a definição, né, a gente vai pegar um bloco grandão que contenha tudo que a gente quiser, né, e definir a função f barra daquele jeito mesmo, né, completando com zeros. Né. Se a gente olhar para a função característica de cada conjunto envolvido, né, união, interseção e cada um deles separado, a gente tem essa fórmula que a gente já conhece, não é isso? E aí quando a gente multiplica por f barra essa igualdade, a gente obtém essa igualdade aqui, né, f barra mais f barra vezes a função característica da interseção, igual a f barra função característica de x, mais f barra função característica de y. Essa função aqui, ó, ela coincide com a f
com f barra da desculpa, com a restrição, né? Você pega a função f restrita à interseção, você consegue e você considera a f barra dela. Certo? Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, né? Só que para x e para y, respectivamente. Então, gente, quando você integra essa igualdade aqui em A, né, e usa a definição, você vai obter a fórmula desejada, certo? Por fim, se o interior da interseção de x com y for vazio, então a gente tem que o volume tem que ser zero. Por quê? Porque lembre que o volume, nesse caso, ele coincide com o volume interior, né? E o volume exterior, claro. Né? Então, a gente usa o volume interior, né? E lembre que o volume interior é a integral da função característica, né, desse conjunto, né? Desculpa, é a integral inferior, né, da função característica. Então, se você for olhar as somas inferiores, né, você vai ver que todo o bloquinho da partição vai ter que conter algum elemento de fora, né? Por quê? Porque o interior é vazio. Né? Portanto, né, o ínfimo, né, em cada bloquinho da partição da função característica vai ser zero. Né? Então, isso para qualquer partição que você pegar, portanto, o volume, né, de x interseção y é zero. E aí a gente usa, né, a propriedade de você majorar, né, funções, a função modular, né? Desculpa, o módulo da integral. Né? Você majora, essa aqui vai ser menor ou igual que o seu supremo, chame de m. Né? E aí você calcula o volume da interseção, que é zero. Então vai ter zero aqui. Portanto, essa integral tem que ser nula. Certo? Então, isso aqui sendo zero, você vai ficar só com a integral sobre a união igual a integral sobre x mais integral sobre y. O resultado segue. Bom, pessoal, e agora nós chegamos finalmente ao teorema principal da aula 3, né? Não só do vídeo 3, mas da aula 3, que diz o seguinte: seja H um diffeomorfismo de classe C1 entre os abertos U e V, né, do Rn, então a fórmula de mudança de variáveis é válida para todo x, né, sob o conjunto de U compacto J mensurável e F integrável em H de x. Certo? Então, gente, nós temos todas as peças do quebra-cabeça, né? Basta montá-lo, né, para poder, né, fechar essa demonstração. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, né, como cuidado técnico, é pegar um bloco A gigante, né, contendo o x, certo? E aí, como a gente sabe, o primeiro resultado desse vídeo, H é localmente admissível, né? Então a gente vai conseguir, né, cobrir x, certo? Com uma cobertura aberta, onde cada aberto desse aqui, se você faz a restrição de H nesses abertos, ele vai ter você vai ter um diffeomorfismo admissível, certo? Justamente pelo primeiro resultado que a gente viu nesse vídeo. E aí o que acontece? Como essa cobertura é aberta, então ela tem um número de Lebesgue, porque x é compacto, certo? Então vamos chamar de delta um número de Lebesgue dessa cobertura. E vamos pegar uma partição P do A aqui, tá vendo? Porque a gente tomou por cuidado técnico, né? Vamos pegar uma partição P de A de modo que os diâmetros, né, dos blocos BI, certo, da partição P, eles sejam menores do que delta. Por quê? Porque se o diâmetro dos BIs da partição são menores do que delta, então esses BIs aqui, ó, eles estão, né, em algum desses U aqui, certo? Eles estão aqui porque delta é um número de Lebesgue, certo? Então o que acontece? Com esses blocos da partição em mãos, a gente vai definir xi como sendo BI interseção x, certo? Então, a gente vai montar uma decomposição para x. Como assim, professor? Decomposição diz o seguinte: se você consegue escrever x como a união desses xis aqui, e 2 a 2, né, se você faz a interseção entre x e xj, né, você tem que o interior disso é vazio. Beleza? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar aquela propriedade que a gente demonstrou, né, de você desmembrar a integral, né, da união em união de integrais, né, no caso quando o interior da interseção ele é vazio. Então, a integral de f de y, né, sobre h de x, né, vai ser o somatório, né, das integrais, né, de f sobre h de xi, né, para cada i, né? E aí aqui, né, como
cada bloco BI ele está contido, né, em algum x, certo? Então o mesmo acontece com xi, certo? Está contido em algum x. E aí o que acontece? Como o x é onde vale, né? A gente sabe que cada x desse vale a fórmula de mudança de variáveis, então a gente consegue usar, né, em cada um dessas parcelas aqui, né? Então, essa integral aqui ela vai ser exatamente, né, via teorema de mudança de variáveis versão local, né, vai ser essa forma aqui, certo? E aí a gente volta, né, para usando novamente a propriedade que a gente demonstrou, né? A gente junta agora, né, já que x é a união do xis, né, com interseção vazia, né, 2 a 2, então você consegue voltar para a integral, né, em x inteiro agora. Portanto, o que a gente tem aqui, a integral de f sobre h de x é igual à integral, né, dessa função grande aqui, né, que você pega f, compõe com h, multiplica pelo módulo do determinante da matriz jacobiana de h e integra sobre x. Certo, gente? Então, esse é o teorema principal de mudança de variáveis. E aqui se encerra a aula 3. Desculpa, o vídeo 3 da aula 3 e a aula 3. Né? E espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Até mais.